Boa noite, meus irmãos da Igreja Presbiteriana do Calvário, irmãos e irmãs, senhores e senhoras, jovens, crianças, adolescentes. Boa noite a todos. Hoje eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração, cujo título é A Nossa Confiança no Senhor, que tem como base o Salmo 37. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 3 a 7 deste salmo. Acompanhe, por favor, aí na sua Bíblia. Diz o seguinte: Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito, como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa dos que leva a cabo os seus maus desígnios. Amados irmãos, antes de começarmos a discorrer a respeito do tema A Nossa Confiança no Senhor, eu quero orar com você pela palavra de Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Abençoa-nos com o esclarecimento da tua verdade em nossas mentes. Em nome de Jesus Cristo, cuida de nós, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos governantes, da nossa casa, Senhor Deus, dos nossos parentes, aqueles que estão doentes, que o Senhor os cure e faça-os sarar o mais breve possível. Abençoa a tua palavra em nossa mente e nosso coração, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs da Igreja do Calvário, nós precisamos entender esse tema, a nossa confiança no Senhor. Em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês a respeito dos salmos. Os salmos, eles foram escritos em sua linguagem totalmente diferenciada da linguagem que nós conhecemos, pois foi feita em uma linguagem poética e foi numa linguagem que revela aquilo que vai dentro do coração do ser humano, de todos os seres humanos, e em especial diante dos acontecimentos da vida. Então é como se o salmista colocasse para fora fora assim de dentro da sua alma para fora o que vai na sua vida, no seu coração. E nos salmos nós encontramos as mais profundas indagações a respeito da vida. Este salmo, meus irmãos, ele começa tratando dos ímpios, dos malfeitores e daqueles que praticam a iniquidade, conforme diz a palavra que nós estamos vendo. A indagação é sobre o porquê os ímpios prosperam. E eles prosperam até de forma imoral, enquanto que as pessoas mais humildes, elas sofrem para sustentar as suas famílias mas com muita dificuldade mesmo. Se você olha para tudo isso com os olhos meramente humanos, nós podemos ficar decepcionados com tudo. Este Salmo 37, ele nos convida a confiarmos no Senhor. E a principal lição que aprendemos neste salmo é que ele nos ensina a olharmos na direção certa, a olharmos na direção em que Deus aponta, pois essa direção que o Senhor aponta é aquela direção em que nós devemos seguir, é para onde nós devemos ir e é para onde nós devemos olhar. Irmãos, ao invés de olharmos para a impiedade do mundo, para a maldade do mundo, nós devemos olhar para cima, elevar os nossos olhos, como diz o salmista em outro momento: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Nós devemos olhar para Deus. Nós devemos olhar para Deus através da sua palavra, da confiança na sua palavra. E como crentes que somos, nós devemos tomar algumas atitudes para termos uma vida abundante, mesmo diante da crise, mesmo diante de tudo isso que nós estamos passando nesse momento.
A primeira coisa que nós devemos fazer, meus irmãos, é confiar no Senhor. O versículo 3, ele diz bem assim: confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Irmãos e irmãs, confiar no Senhor é a mesma coisa que entregar a vida a Ele. É a mesma coisa que entregar a nossa vida aos cuidados do Senhor, que Ele conhece todas as coisas. É fazer uma entrega total e restrita. É confiar de fato nele. Tudo o que somos, tudo aquilo que temos, ou tudo aquilo que viermos a ter, tem de ser entregue nas mãos do Senhor. Isto é que é confiar. Mas ele nos diz uma segunda coisa, e essa segunda coisa está no versículo 4, quando ele diz assim: agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, meus amados irmãos. Alegra-te no Senhor. Agradar-se no Senhor é a mesma coisa que alegrar-se nele, é a mesma coisa que deleitar-se nele. É a mesma coisa que confiar na sua soberana vontade. As nossas emoções, elas devem pertencer somente ao Senhor, que é diferente da alegria do ímpio, porque a alegria do ímpio, ela não está nas coisas de Deus. Ela não se preocupa com as coisas de Deus, mas ela está nas coisas que possui, nos bens materiais aqui na terra. É assim que o ímpio vive, e é disso que esse salmo fala. É isso que esse salmo mostra. Desse tipo de vida, longe de Deus, longe da alegria no Senhor, do qual o ímpio vive. O crente verdadeiro, ele não deve viver a vida cristã como se essa vida fosse um fardo insuportável para ele. Se ele vive assim, nessa perspectiva, como se a vida fosse de fato um fardo insuportável, ele está provando que ele não é crente. Mas o verdadeiro crente deve viver com alegria. Por quê? Porque o Senhor, ele é a nossa alegria. Mas há uma terceira coisa aqui que nós aprendemos nesse salmo, que diz o versículo 5. E o versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregar o caminho ao Senhor. Isso é confiança na prática, não é confiança teórica. Entregar o caminho ao Senhor, a Bíblia está dizendo, é confiança na prática. Irmãos, somente quando entregamos o nosso caminho a Deus é que de fato nós demonstramos confiança nele. O crente, ele deve ter uma atitude de confiança irrestrita, uma confiança realmente que pode ser vista na prática. Eu confio no Senhor. Eu confio que o Senhor irá nos tirar dessa situação. Eu confio que o Senhor não permitirá que nenhum dos meus seja contaminado e que contamine outros. Eu confio que o Senhor há de nos livrar o mais rápido possível dessa situação. Nós temos visto, meus irmãos, muitas pessoas perderem suas vidas, famílias estarem tristes, mas eu não me lembro de até hoje, já estamos aí há 14 dias da quarentena, eu não me lembro até hoje de ter ouvido a notícia de um crente que tem a sua vida, que perdeu a sua vida, ou que esteja assim muito doente. Pode até ter, a gente talvez não saiba, mas tem sido muito difícil, porque em primeiro lugar nós temos obedecido às ordens das autoridades de ficar em casa, de nos cuidar, de cuidar dos nossos, em especial os mais velhos. Mas, meus irmãos, confia no Senhor. Algumas atitudes práticas do crente, elas precisam ser cultivadas. Expressões que nós vemos aqui nesse salmo, tais como, por exemplo, faze o bem, é o que diz o versículo 3. Faze o bem é uma atitude prática. O crente vive para fazer o bem. Ele não faz o bem na intenção de qualquer outra coisa, principalmente, por exemplo, na intenção de ser salvo, mas ele faz o bem. Porque na prática, esse fazer o bem é uma atitude do crente. A Bíblia também diz
nesse mesmo salmo, não te enfades. Isso está lá no versículo 1, no versículo 7 e no versículo 8. Não te enfades, não te canse, não te fatigue. Confia no Senhor. Deixa que o Senhor resolva as coisas e Ele vai resolver. No versículo 1 também diz, não tenha inveja. Por que nós devemos ter inveja dos ímpios, daqueles que estão morando em mansões, em ilhas secretas ou ilhas longínquas, rodeados de serviçais para lhes trazer tudo do bom e do melhor e na hora que for, e talvez até estejam livres disso. Mas nós não devemos ter inveja, porque nós temos o Senhor, e o Senhor nos basta. O Senhor é bom para nós, o Senhor é o que nos protege, é o que nos guarda, e nós temos toda a nossa felicidade nele. No versículo 8 desse mesmo salmo diz, deixa a ira. Por que perder paciência? Por que perder o controle? Por que se encher de raiva, de ódio contra a situação que está aí? Irmãos, isso pode ser um juízo de Deus para todos nós. E eu creio que isso seja um juízo de Deus para mostrar o quanto nós precisamos voltar. A Bíblia está cheia desses exemplos. A Bíblia diz que essas coisas iriam acontecer próximo do final dos tempos, ou como juízo de Deus para trazer o povo novamente à verdade. Então deixe a ira, apegue-se ao bem. E o versículo 27 deste salmo diz assim, aparta-te do mal. Nós não estamos aqui para viver uma vida como o mundo vive, nos chegando mais próximos do mal. Nós devemos nos apartar. Nós temos aqui a Bíblia, a palavra de Deus, nossa companheira de todas as horas, a qual Deus fala conosco quando ela está aberta. E nós temos a oração, que é o nosso modo de falar com Deus, de colocar as nossas ansiedades diante dele. Por isso, siga esses exemplos, faz o bem, não te enfades, não tenha inveja, deixa a ira, aparta-te do mal. Irmãos, esses são conselhos práticos para uma vida feliz, para uma vida com Deus. E ninguém será feliz automaticamente, mas será feliz se cultivar na sua vida a felicidade. E essa felicidade vem porque sabe que o Senhor é a sua felicidade. O Senhor é a sua suficiência. Não existe nada mais importante para nós do que o nosso Deus, do que a vida com Deus. Eu quero concluir, irmãos, aplicando essa palavra da seguinte maneira. Primeiro, numa época como essa que vivemos, numa época como a nossa, de problemas, de crises, de dificuldades, a mensagem do Salmo 37 é muito atual para nós. Neste salmo, meus irmãos, nós somos convidados a confiar no Senhor, a entregar o nosso caminho a Ele. Os problemas sociais, os problemas políticos e econômicos, eles estão aí, eles vêm e vão, trazem dificuldades, principalmente para as nossas tomadas de decisões, que às vezes fica difícil tomar decisões diante de uma situação assim. Mas os que confiam no Senhor têm auxílio em todas as horas, tem auxílio em todos os momentos do nosso Deus. Uma segunda aplicação, irmãos, é que a confiança em Deus deve ser na prática, de modo que nos leve a um compromisso sério em cumprir a vontade de Deus, um compromisso sério com a vontade de Deus. Tudo o que somos e fazemos deve ser dirigido por Deus. Sua vida será totalmente diferente se Deus estiver no comando. Nossos lares serão transformados se o Senhor estiver no controle da vida de cada um dos nossos familiares, de cada um dos membros das nossas famílias. Que Deus abençoe a sua palavra em nosso coração. Vamos orar. Bendito e maravilhoso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer-te, Senhor, pelo teu muito amor e graça, pela tua palavra que foi lida, que ela cale profundamente em nosso coração, no sentido de ficar guardada lá dentro.
Senhor, agora eu te peço que o Senhor abençoe as nossas famílias, as famílias da Igreja do Calvário, todas elas, que não deixe que falte nada a nenhum dos nossos irmãos. E que se algum precisar, saiba recorrer a nós e que nós tenhamos como ajudá-los. Nos livra, Senhor, dessa crise de saúde pública, dessa pandemia que assola o mundo. Nos livra, Senhor, desse mal, em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Queridos e amados irmãos e irmãs, estamos terminando esse domingo com essa palavra de Deus que eu espero que fale profundamente ao seu coração. E, em nome de Jesus, cumpra com a sua parte, cuide da sua família, cuide do seu espírito, da sua vida espiritual, leia a sua Bíblia, faça as orações, interceda uns pelos outros. Muito em breve, nós vamos sair dessa e sair melhores do que entramos. Assim esperamos, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.